Olá galera, eu sou o professor Wellington Mega e hoje eu vou passar para vocês algumas funções básicas do Microsoft Excel. Programa excelente para trabalhar com cálculo, fórmulas, funções, gráficos, e ele faz parte do pacote Office, semelhante ao Word, OneNote, PowerPoint, Outlook Express. Então são programas ligados essa área de escritório. Quando se fala em Office, lembra-se escritório. Bem, vamos identificar aqui o tempo de serviço. Nós temos aqui um cadastro de cliente com coluna do sexo, nome, salário, admissão e tempo de serviço. Vamos saber quantos anos tem a Ana. Ela foi admitida dia 2 de março de 2008. Igual DataDiff. Vou utilizar essa função, vou especificar aqui a admissão, clicando em cima já aparece D3. Por que D3? Está na coluna D e na linha 3. Vou colocar ponto e vírgula e vou digitar a função hoje. Fecho parênteses, ponto e vírgula e entre aspas, vou colocar o Y que identifica ano. Muito bem, essa fórmula é interessante você anotar, igual DataDiff, abre parênteses, D3, ponto e vírgula, hoje, ponto e vírgula, Y, entre aspas, fecha parênteses. Anota, pausa o vídeo e anota para você fazer com tranquilidade. Toda vez que você quiser saber a diferença em anos, você pode fazer a igual DataDiff e utiliza a fórmula conforme está aqui. Então nós estamos aqui no ano de 2008, certo? Então vamos ver para 2016 quantos anos possui. Vou dar Enter, automaticamente apareceu aqui o número 8. Diminuir a casa decimal aqui. Vou dar um clique e arrastar, ou dar um clique duplo, automaticamente ele calcularia automaticamente. Então veja que já apareceu o tempo de serviço de cada pessoa. Então tem 8 anos, de 2008 para 2016, 8 anos. Muito bem. Nós agora vamos fazer o seguinte. Tem alguma coisa, deixa eu ver, 2010, tá certo. Muito bem, agora nós vamos identificar aqui o maior salário. Toda vez que eu quero saber quem é o maior, eu utilizo a função máximo, igual máximo. E aí eu vou selecionar os intervalos. Tem um intervalo pequeno, eu posso clicar e arrastar que já seleciona, mas se fosse 100, C3, 2 pontos 100, ele, dentro desse intervalo de C3, 2 pontos a C100, ele ia identificar o maior salário. Muito bem, então não é obrigado a fechar o parênteses, porque já trancou aqui, ó. Então basta dar Enter, e aí ele identifica que o maior salário seria 5.000. A outra forma de encontrar esse maior seria vindo aqui pela função. Ele já aparece o máximo, e eu clico e arrasto. Mas eu quero sempre que você digite, porque quando você digita, você vai memorizando a fórmula. Vindo por aqui fica uma coisa muito automática, certo? Então eu quero saber o menor, igual, mínimo, abre parênteses, e vou selecionar agora aqui a coluna. Pressiono a tecla Enter, automaticamente ele me diz quem é o menor salário. Muito bem, dando continuidade, eu quero saber o segundo maior salário. Nós já conhecemos a função máximo, que identifica o maior, a função mínimo, que identifica o menor. Agora vamos saber quem é o segundo maior. Igual, maior. Vou selecionar o intervalo. Veja que eu tenho um ponto e vírgula e um K. Esse K é a colocação que eu quero. Se eu quero o segundo, eu vou digitar número 2.
Muito bem, se fosse o quarto, digitaria 4 aí, mas eu quero saber o segundo, digitei 2, vou dar Enter, e o segundo maior valor é 4.500. Depois de 5.000, 4.500 é o segundo maior valor. E para saber o menor, igual, menor, e aí eu vou selecionar o intervalo, ponto e vírgula. Essa matriz está representando o intervalo, de onde eu quero saber quem é o segundo menor. K é a segunda colocação, lembrando que poderia ser qualquer número aqui, se eu quiser saber o quarto, o quinto, basta digitar a numeração correspondente. Vou dar Enter, e aí ele calcula 1.200, é o segundo menor salário. Para colocar em estilo de moeda, eu posso clicar aqui nesta ferramenta formato de número de contabilização ou estilo de moeda. Agora vamos para a quantidade de mulheres. Veja que eu tenho um cadastro pequeno, mas de acordo com a função que eu vou jogar aqui, ele busca a quantidade, até se tivesse aí 1 milhão ele iria identificar. É muito bom o Excel. Então eu quero saber a quantidade de mulheres igual conte.si. Essa é a função que vai identificar a quantidade de mulheres. Eu vou selecionar o sexo, que seria o intervalo. Sempre é bom a gente ler essa notificação aqui, ó. Depois do intervalo vem um ponto e vírgula. E o critério sempre fica entre aspas. Critério quando é texto, aspa. Critério quando é número, não fica entre aspas. Muito bem, então, quem é o critério? Eu quero saber a quantidade de mulheres, então, feminino. Fecho a aspa, fecho o parênteses. E então, o conte.si é uma função. A sintaxe dela é a função, o intervalo mais o critério. Vou dar Enter. São 3 mulheres que fazem parte deste cadastro. Processo mesmo para os homens, igual conte.si. Só vamos trocar aqui o critério, que seria masculino. Vou dar Enter. Então temos 3 mulheres e 4 homens. Agora a quantidade de pessoas, a quantidade de funcionários, já é uma outra função, igual conte.valores. O conte.valores ele vai contar as células que são preenchidas no intervalo. E nesse caso aqui, ele precisa somente do intervalo para identificar quantas células estão sendo preenchidas. Então, com certeza aqui vai dar 7, né? Que é a quantidade de mulheres somada com dos homens. E a média salarial é a média aritmética, igual média. Quero saber a média salarial desse cadastro, eu seleciono. E aí eu encontro o resultado aqui, que é 2.482,86. Eu vou apresentar para vocês agora uma outra função. O Excel trabalha com muitas funções. E é super importante você memorizá-las, entender o momento certo para colocar em prática. Então vamos utilizar agora o soma-se. Soma-se, veja aqui na sintaxe do soma-se, ele exige aqui um intervalo. Ele quer saber o salário das mulheres. Então o que eu faço aqui? Eu vou selecionar aqui a coluna do sexo, ponto e vírgula. Ele exige um critério, que seria aqui feminino. Ponto e vírgula. E o segundo intervalo seria o salário. Perceba agora que o soma-se ele vai filtrar na coluna do sexo somente as mulheres e na coluna do salário somente o salário correspondente às mulheres. Vou pressionar a tecla Enter e aí somando
dá 7.200, certo? Veja que eu tenho homens aí, mas o Soma-Se, ele filtra somente as pessoas do sexo feminino com os seus respectivos salários. Agora vamos lá para descobrir a soma igual Soma-Se dos homens. Seleciono o intervalo, ponto e vírgula, entre aspas, vou colocar masculino. Ponto e vírgula, e o próximo critério, pego o salário e veja que ele vai fazer uma soma somente do sexo masculino com os seus salários. Vou dar Enter e aí dá 10.180. Colocar aqui no estilo de moeda. Muito bem. Eu posso centralizar essas quantidades aqui. Bem, agora eu quero saber a soma de todos os salários. Para saber a soma de todos os salários, eu digito igual soma. E aí seleciono todo esse intervalo. Poderia somar um por um através de uma fórmula, mas eu posso usar a função soma, que aí ele vai somar de C3, 2 pontos significa até C9. Pressiono a tecla Enter e aí ele me dá a resposta. A soma de todos esses valores, 17.380. Outra maneira também de calcular é aquela automática vindo na ferramenta Soma. E aí você especifica, certo? Sem digitar nada. Eu cliquei, já apareceu o soma aqui. E aí você pega o mouse e seleciona os intervalos, dá Enter e aí já tem a resposta. Muito bem, o salário da Ana com aumento de 15%. Como você faria para identificar o salário da Ana com aumento de 15%? Igual, vou clicar aqui no salário dela. Mas vou abrir aqui um argumento aqui, mostrando que eu quero calcular aqui dentro do parênteses 15%. E aí eu fecho parênteses. Pronto, já resolvi a questão. Então seria o salário mais 15%. Vou pressionar a tecla Enter. E aí, de 1.200, se ela tivesse um aumento de 15%, o salário dela seria 1.380. E se fosse um desconto, aqui seria o sinal de subtração. Vou pressionar a tecla Enter, ficaria com 1.020. Mas como é um aumento, eu vou deixar aqui no sinal de subtração. Bem, turma, então, recapitulando, nós utilizamos a função igual DataDiff, certo? Que ela verifica aqui a questão do tempo de serviço, junto com a função hoje. Nós trabalhamos a função máximo, que identifica o maior, mínimo, que identifica o menor, e a função maior, ela te dá o maior de acordo com uma colocação que você coloca. No caso aqui eu coloquei 2, ele vai me dizer que é um segundo maior. Mesmo critério serve para o menor. O menor identifica o segundo menor de acordo com essa colocação aqui. E aqui a quantidade de mulheres, utilizei a função conte.se, que ela tem um intervalo e um critério. Mesmo procedimento aqui também para a quantidade de homens. A quantidade de pessoas, utilizamos o igual conte.valores, e aí ele ele conta a quantidade de células que estão sendo preenchidas. E a média, ela utiliza a média aritmética, baseado no que foi selecionado. Soma do salário das mulheres é uma função bem interessante, que ela filtra dentro da coluna do sexo somente as pessoas do sexo feminino e seus respectivos salários, da mesma maneira para identificar a soma do salário dos homens. E a soma do salário total aqui seria a soma de todos esses valores.
E para finalizar, nós trabalhamos aqui um aumento de 15%, ou seja, utilizamos aqui o salário mais um determinado argumento de 15%, certo? Então somamos o salário mais 15%, deu esse valor, 1.380. Bem, espero que você tenha entendido, espero que essa aula tenha te dado uma base de algumas funções básicas do Excel. O Excel tem centenas de funções que é importante a gente ficar por dentro delas. Por hoje é só.